Fala pessoal, tudo jóia? Bom, continuando nossa série aí de estudos sobre 8.112, hoje nós vamos falar de coisas boas, né? De vencimentos, de remuneração, das licenças, enfim, ali, todos os direitos que os servidores públicos federais civis possuem assegurados pela Lei 8.112. A gente começa, então, a nossa conversa comentando aí sobre os artigos 40 e 41. Esses artigos, eles são importantes, pessoal, para a gente entender o seguinte: vencimento é diferente de remuneração, tá legal? O que é vencimento? Vencimento é o valor, né, de retribuição pelo fato de você ocupar aquele cargo público, né? Então, é retribuição pecuniária, que é fixada em lei, né? Aliás, tudo aquilo que o servidor recebe no seu contra-cheque tem que ter previsão legal, não é? Mas o vencimento é especificamente do seu cargo público. Então, o seu vencimento no singular é o quanto a lei prevê que o seu cargo público vai receber. Legal. Por que eu digo isso e enfatizo isso? Porque remuneração, pessoal, aí sim você soma o vencimento do cargo público acrescido de eventuais vantagens que o servidor possua, né? Ele pode ter adicionais, ele pode ter outras gratificações em função do exercício da função. Tudo isso, pessoal, estabelecido por lei, previsto em lei, não é? E aí, quando você ouve a expressão vencimentos no plural, vencimentos pode ser considerado sinônimo de remuneração, tá? Então, os meus vencimentos significam dizer a minha remuneração, legal? Que são aí tudo aquilo que eu recebo por ocupar aquele cargo, mais as vantagens adicionais, enfim, previstas em lei para quem exerce aquele cargo, para as minhas atividades, enfim, tá legal? E aí, pessoal, fiz questão de colocar o 41, parágrafo 3º, né, que diz o seguinte: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, ou seja, o valor do vencimento e as gratificações, né, vantagens permanentes, que existem gratificações ou vantagens, que é um gênero, né, o gênero vantagens, e tem algumas vantagens que são permanentes. Essas também não serão reduzidas, mas há vantagens variáveis. As vantagens variáveis, o próprio nome diz, variam, né? Podem variar para cima ou para baixo. Sendo assim, há a possibilidade legal, a lei permite que seja assim, no fim das contas, que exista uma diminuição na remuneração do servidor, se isso acontecer em função da redução de uma vantagem não permanente, uma vantagem variável. Aí tudo bem, eventualmente o salário do servidor pode reduzir para baixo. Agora, o vencimento, que é o padrão, né, do cargo que ele ocupa, e as gratificações, os adicionais, as vantagens de caráter permanente, essas não podem ser reduzidas, beleza? Então fiquem atentos ao 41, parágrafo 3º. Legal, pessoal, e além disso, além do vencimento, que é o padrão, né, pelo exercício do cargo, o que mais pode ser pago ao servidor? Essas são as vantagens, gratificações adicionais e indenizações. Pessoal, cuidado que gratificação e adicional, vocês podem ver no artigo 49, que é importantíssimo, não é? Elas se incorporam aos vencimentos. Agora, a indenização não se incorpora. Qual a diferença entre aquilo que incorpora e não incorpora? Por exemplo, gratificação e adicionais, por se incorporarem nos vencimentos, né, do agente público, elas são calculadas, ou elas servem de base de cálculo para nós calcularmos a aposentadoria do servidor. Então, lembre-se que a regra da aposentadoria de servidor público é 80% dos maiores salários que você recebeu, tal, tem toda uma conta que se faz. Então, neste aspecto, gratificações e adicionais entram, por exemplo, no cálculo dos proventos de aposentadoria. Elas servem de base de cálculo justamente por serem incorporadas. Diferentemente, indenizações, que são, por exemplo, ajudas de custo, os auxílios, né? Esses não. Esses são, na verdade, indenização você nem considera como sendo uma retribuição pelo serviço pago, compondo ali os vencimentos. Na verdade, elas são uma contraprestação. Na verdade, elas são nada mais do que você ressarcir o servidor de uma despesa que se presumiu que ele teve, né? Por exemplo, o servidor teve que viajar, né? Teve que fazer uma viagem para participar de um congresso que é de interesse do órgão público. Então, ele recebe diárias por isso. Então, naturalmente, por que ele vai receber diárias? Porque ele tem que pagar hospedagem, eventualmente sua alimentação no evento que ele está lá participando, representando o seu órgão, vai ter que pagar o seu transporte nesse município para o qual ele viajou.
então ele recebe diária para isso. Então não é, na verdade, querendo enriquecer o servidor ou dar uma vantagem exorbitante para o servidor, nada disso, pessoal. Na verdade, o que se entende de indenização é isso, o servidor teve um gasto, então aqui a lei prevê que apenas vai se ressarcir o servidor desse gasto que ele teve, tá? As indenizações quais são, pessoal? No artigo 51 nós temos todas elas, né, previstas na lei. Diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Essas são as indenizações previstas na lei. Agora, verbas indenizatórias pode haver outras, né, previstas em outras leis. Na 8.112, as verbas previstas são, portanto, né, quanto a indenizações que não se incorporam aos vencimentos, que são meras retribuições por aquilo que o servidor presumidamente já gastou, são apenas de 4 espécies: diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Cada uma delas, a 8.112 prevê bonitinho lá artigos específicos. Eu só destaco, pessoal, que esse auxílio moradia aqui não é aquele que deu muita polêmica recentemente para magistrados, membros do Ministério Público, enfim. O auxílio moradia de juízes, desembargadores, procuradores da República, promotores de justiça, enfim. Esse auxílio moradia que deu problema é previsto em outras legislações, pessoal, e não na 8.112. 8.112 realmente servidores públicos civis da União, não é? Tem nada a ver com magistrados, tem nada a ver com membros do Ministério Público. É um outro auxílio moradia previstos aí em alguns artigos abaixo aqui na lei, né? Beleza, galera? O que mais temos aí de vantagens, pessoal? Ali, ó, vejam só, além do vencimento das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Então, além do vencimento, que é aquela retribuição pelo cargo que ele ocupa, não é verdade? Ele pode ter acrescido ou uma retribuição e ou uma gratificação e ou um adicional. São essas aqui listadas no artigo 61. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. O famoso 13º, que na verdade o nome correto é gratificação natalina. Então presta atenção que para o servidor público civil federal, 13º se chama gratificação natalina. Ele é uma gratificação, não é uma retribuição, não é um adicional, é uma gratificação. Legal? Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas, penosas, né? Adicional pela prestação de serviço extraordinário, as famosas horas extras, né? Horas extraordinárias são, portanto, adicionais. Legal? Adicional noturno, adicional de férias, famoso terço de férias, outros relativos ao local, à natureza do trabalho, gratificação por encargo de curso ou concurso, tudo isso você encontra mais detalhado na 8.112 e nos demais artigos aí abaixo, né? Outra vantagem, pessoal, outra característica, outros aí previsões legais que o servidor possui na 8.112, as licenças, tá? Essas são as licenças previstas aí. Temos aí 7 tipos, né? Por motivo de doença em pessoa da família, então se algum parente próximo do servidor se adoentou, necessita de cuidados, então ele pode tirar uma licença para isso. Claro, né, pessoal, se ele tira uma licença para cuidar de uma doença de uma pessoa da família, ele não pode exercer outra atividade remunerada durante esse período no qual ele esteve afastado para cuidar da saúde de uma outra pessoa. Além de ser previsto expressamente na lei que não se pode fazer isso, é uma tremenda má-fé, né, sujeita a diversas infrações, até éticas, do servidor em função disso, né? Então, o inciso 1º diz respeito especificamente disso. Segundo, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, então de repente o cônjuge precisou se mudar, por exemplo, né, em função do seu cargo, das tarefas que desempenha, né? Então o servidor público federal pode acompanhá-lo também, tira uma licença para isso. Licença para o serviço militar, para atividade política, para capacitação. A licença para capacitação é muito interessante, né? Dá 3 meses a cada 5 anos de exercício. O servidor pode se afastar, fazer um curso, pode ir para o exterior, por exemplo, né? Fazer um curso, uma extensão, uma pós, enfim. Muitos servidores fazem uso desse expediente, que é bastante interessante, aliás. Licença para tratar de interesses particulares, que é aquela ocasião que você tira um tempo sabático, né? Você pode ficar alguns anos, 2 anos, afastados do seu cargo, não recebe salário para fazer o que você quiser da sua vida, né? E para desempenho de mandato classista também. São essas as licenças previstas na lei. Beleza, galera? Então essas aí são
as dicas aí, né? São as vantagens, as coisas boas, né? A gente sempre fala aí, vamos falar, por exemplo, nos próximos vídeos aí de responsabilidade de processo administrativo disciplinar. Não custa nada pegar um vídeo, né, pra gente falar aí dos benefícios previstos na lei, naquilo que tem previsão legal, né, para que o servidor também faça jus, né, por estar em um cargo público, tenha também alguns dispositivos garantidos pela lei a ele para o melhor desempenho das suas funções, para o melhor conforto aí, tanto dele quanto da sua família, enfim, para desempenhar bem a sua função. Beleza? Então era isso, pessoal. Essa foi a dica do dia aí para a gente falar de vantagens, direitos e vantagens dos servidores. E a gente prossegue então no próximo vídeo para a gente tratar de uma outra temática. Legal? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!